milionário se disfarça de mendigo para testar o caráter das pessoas. Mas algo inesperado acontece quando sua ex-esposa o encontra na rua, sem saber quem ele realmente é. E o encontro revela segredos do passado que podem mudar tudo. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol de São Paulo se filtrava entre os prédios centenários da Praça da Sé, criando sombras alongadas sobre o calçamento onde milhares de pés apressados marcavam o ritmo de uma cidade que nunca dormia. Entre o burburinho de turistas e paulistanos, uma figura encurvada permanecia imóvel perto da entrada do metrô, com a mão estendida ao fluxo constante de pedestres que passavam como fantasmas indiferentes. Cássio Almeida observava cada rosto que cruzava seu caminho, estudando as microexpressões de desgosto, incômodo ou simples ignorância que sua presença provocava. Sua barba de 3 semanas, cuidadosamente descuidada, e suas roupas desgastadas eram o resultado de uma transformação meticulosa que havia levado meses para planejar. Sob aquela aparência de indigente, se escondia um dos magnatas do mercado imobiliário mais poderosos do Brasil, um homem cujo império se estendia de Porto Alegre a Salvador. A ironia de sua situação não lhe passava despercebida. Fazia apenas 6 meses, seu nome aparecia regularmente nas páginas de economia da Folha de São Paulo e da Veja. Seus edifícios de vidro e aço haviam redefinido o skyline de São Paulo, e seus condomínios de luxo eram cobiçados pela elite brasileira. Agora, sentado no chão frio de sua própria cidade, era invisível para o mesmo mundo que um dia o havia adorado. A ideia havia germinado durante um jantar de gala no Hotel Unique, enquanto observava os convidados fingirem interesse em causas beneficentes apenas para serem fotografados. Seu último rompimento amoroso havia sido o catalisador final. Beatriz, sua noiva, havia desaparecido de sua vida tão logo os tabloides começaram a especular sobre problemas financeiros em um de seus projetos. A traição o havia doído menos que a confirmação de suas suspeitas. Ninguém o amava por quem ele realmente era. Quantas pessoas me ajudariam se não soubessem quem eu sou? Se perguntara naquela noite, enquanto contemplava São Paulo, de seu apartamento na Vila Olímpia. A pergunta se tornara obsessão, e a obsessão um plano elaborado. Seu assistente, Ricardo, havia sido o único cúmplice desse experimento social. Durante meses, haviam estabelecido um sistema de comunicação criptografada e procurações que permitiam a Ricardo manter o império funcionando, enquanto Cássio explorava as profundezas da natureza humana da perspectiva mais vulnerável possível. O primeiro dia nas ruas havia sido devastador. Antigos sócios haviam passado a centímetros dele, sem sequer registrar sua presença. Uma mulher que havia frequentado várias de suas festas privadas havia instintivamente afastado sua bolsa quando ele estendeu a mão. A dor da invisibilidade havia sido mais pungente que qualquer perda financeira que ele tivesse experimentado. Mas também houve surpresas. Uma senhora chamada Iracema, que vendia castanhas na esquina da Avenida Paulista, havia sido a primeira a mostrar-lhe bondade genuína. Ela lhe ofereceu castanhas quentes, sem esperar nada em troca, e quando ele tentou pagar, ela recusou seu dinheiro com um sorriso enrugado. A fome não escolhe ricos e pobres, filho, dissera ela, sem saber que se dirigia a um homem que poderia comprar toda a quadra onde ela trabalhava. Agora, depois de 3 semanas nas ruas, Cássio havia desenvolvido uma rotina. Madrugava para tomar banho em seu apartamento secreto, um pequeno estúdio que havia alugado sob uma identidade falsa, antes de se transformar novamente no mendigo. Mantinha um caderno escondido onde documentava cada interação,
cada ato de bondade ou crueldade, construindo um mapa emocional da sociedade que acreditava conhecer. A tarde caía sobre São Paulo, quando uma garoa fina começou a cobrir as ruas. Cássio se refugiou sob o toldo de um café, observando como os paulistanos aceleravam o passo para escapar da água. Foi então que a viu, caminhando pela calçada oposta, com um guarda-chuva vermelho que contrastava vividamente com o cinza do entardecer. Uma mulher familiar cruzou seu campo de visão. O coração de Cássio parou por um momento e suas mãos tremeram levemente. Sofia. Sua ex-esposa, a única mulher que ele havia amado de verdade, a mesma que o havia abandonado 10 anos atrás, quando sua primeira empresa falira. Ela não havia mudado muito. Seus cabelos castanhos, agora com alguns fios grisalhos precoces, ainda emolduravam seu rosto com a mesma elegância natural que havia cativado Cássio em sua juventude. Usava roupas simples, mas elegantes, e seu passo tinha a determinação que ele lembrava de seus dias mais difíceis juntos. Sofia desapareceu entre a multidão antes que Cássio pudesse processar completamente o que havia visto. Seu experimento social, que havia começado como uma exploração fria e calculada da natureza humana, acabara de se tornar intensamente pessoal. Naquela noite, na solidão de seu estúdio secreto, Cássio se olhou no espelho e se perguntou se o destino havia conspirado para testar não apenas sua fé na humanidade, mas também sua capacidade de enfrentar o passado que havia tentado enterrar sob camadas de sucesso e riqueza. Os dias seguintes foram uma tortura deliciosa para Cássio. Não conseguia tirar da cabeça a imagem de Sofia caminhando sob a chuva, tão perto e tão alheia à sua presença. Durante as noites de insônia em seu pequeno estúdio, ele se debatia entre continuar com seu experimento ou abandoná-lo para procurá-la diretamente. Mas sua natureza teimosa, a mesma que o havia levado ao sucesso empresarial, o impedia de quebrar as regras que ele mesmo havia imposto. Decidiu mudar sua localização habitual. Em vez de permanecer no centro turístico de São Paulo, mudou-se para o bairro da Vila Madalena, onde havia vivido com Sofia durante seus primeiros anos de casamento. As ruas estreitas e os prédios de fachadas coloridas despertaram uma avalanche de lembranças que ele havia mantido cuidadosamente enterradas. Instalou-se na pequena praça em frente à igreja de São Francisco de Paula, o mesmo lugar onde costumava comprar flores para Sofia nas tardes de sexta-feira. A ironia era palpável. Agora ele pedia moedas no mesmo local onde um dia havia gastado generosamente para conquistar a mulher de seus sonhos. O primeiro dia em sua nova localização foi especialmente cruel. Passaram por ali 3 antigos vizinhos que o haviam conhecido em sua época de juventude batalhadora. Nenhum o reconheceu sob sua disfarce aperfeiçoado, mas seus rostos familiares despertaram uma nostalgia dolorosa. Ele lembrou dos jantares improvisados em seu pequeno apartamento, quando ele e Sofia compartilhavam sonhos ambiciosos, com apenas algumas tapas e vinho barato como companhia. Foi durante sua terceira tarde na praça que a vida lhe apresentou uma coincidência que parecia saída de um romance. Uma jovem correu, perseguindo um menino de 8 anos que havia escapado de sua supervisão. "Miguel, volte aqui imediatamente!" gritava ela, enquanto o pequeno ria e desviava entre os pedestres. O menino tropeçou perto de onde Cássio estava sentado, caindo ruidosamente sobre o paralelepípedo. Sem pensar, Cássio se levantou e ajudou o pequeno a se levantar, verificando se ele não tinha ferimentos graves. "Cuidado, campeão!" murmurou, limpando as lágrimas do rosto infantil. "Obrigada", disse a jovem ao alcançá-los, ofegante pela corrida. "Miguel é um dos meus alunos mais energéticos." Ao levantar o olhar para agradecer ao homem que havia ajudado seu aluno, seus olhos se encontraram com os de Cássio. Embora ele mantivesse sua aparência de indigente, algo em seu olhar deve tê-la parecido familiar,
porque a mulher franziu a testa levemente. Nós nos conhecemos? Perguntou com cautela. Cássio negou com a cabeça, mantendo a voz rouca que havia cultivado para seu personagem. Não creio, senhorita. Só queria me certificar de que o menino estava bem. A mulher se apresentou como Helena, professora de uma pequena escola de arte para crianças do bairro. Enquanto falava, Cássio notou que ela usava um broche em forma de girassol em sua jaqueta, idêntico a um que ele havia dado a Sofia anos atrás. Seu coração acelerou com uma suspeita que não ousava confirmar. A escola fica perto daqui, continuou Helena, apontando para uma rua lateral. Se precisar de um prato quente ou um lugar para se abrigar do frio, nossa diretora sempre ajuda quem precisa. O nome dela é Sofia. Cássio teve que fazer um esforço sobre-humano para manter a compostura. Sua ex-esposa estava ali, no mesmo bairro onde haviam sido felizes, dirigindo exatamente o tipo de projeto que ele sempre havia sonhado criar. Ele lembrou das longas conversas noturnas em que ela falava em abrir uma escola para crianças carentes, um sonho que ele havia desconsiderado como pouco prático durante seus anos de obsessão empresarial. Naquela noite, Cássio caminhou lentamente pelas ruas da Vila Madalena, parando em frente ao prédio que Helena havia indicado. Era uma construção antiga de 3 andares, com janelas grandes que mostravam paredes decoradas com desenhos infantis coloridos. Em uma placa pequena e discreta lia-se Escola de Arte Girassóis, diretora Sofia Oliveira. Ver seu nome de solteira o atingiu como uma bofetada. Após o divórcio, ela havia voltado a usar seu sobrenome original, apagando oficialmente qualquer vestígio de seu casamento. Mas ela havia mantido seu sonho vivo, construindo sem ele o que um dia haviam planejado juntos. Cássio ficou muito tempo observando o prédio, imaginando Sofia em seu interior, provavelmente corrigindo trabalhos ou preparando atividades para o dia seguinte. A mulher que um dia havia compartilhado sua cama e suas ambições, agora estava tão perto que ele poderia tocar a porta e vê-la novamente. Mas o abismo emocional entre eles parecia mais vasto que os 10 anos que haviam passado separados. Os dias seguintes se tornaram uma obsessão cuidadosamente orquestrada. Cássio estabeleceu uma rotina que lhe permitia observar os movimentos da escola sem levantar suspeitas. Chegava cedo à praça e se instalava em um banco de onde podia ver a entrada do prédio. Ele havia aprendido que Sofia chegava todas as manhãs às 8 em ponto, sempre com uma sacola de tecido cheia de materiais e um sorriso para qualquer criança que encontrasse pelo caminho. Era fascinante e doloroso ao mesmo tempo observar a mulher que ele havia amado se desenvolvendo em seu elemento natural. Sofia havia mudado, mas não da maneira que ele havia imaginado. Seus movimentos tinham uma segurança que ele não lembrava de seus anos juntos, uma confiança nascida da independência e do propósito. Já não era a jovem tímida que se refugiava em suas decisões. Agora era uma mulher que havia encontrado sua própria voz. Na quarta-feira de sua segunda semana de vigilância, uma tempestade inesperada atingiu São Paulo. Cássio se refugiou sob o toldo de uma padaria próxima, observando como os pais corriam para buscar seus filhos na escola. Foi então que viu Sofia saindo apressadamente do prédio, segurando um guarda-chuva quebrado que claramente já tinha visto dias melhores. O vento arrancou o guarda-chuva de suas mãos, o lançando pela rua. Sofia ficou parada sob a chuva torrencial, provavelmente debatendo se deveria perseguir o guarda-chuva ou procurar abrigo. Sem pensar, Cássio abandonou seu esconderijo e correu em direção a ela. "Senhora!" gritou por cima do barulho da tempestade, tirando sua jaqueta surrada. "Pode se abrigar aqui comigo." Sofia o olhou surpresa, mas a intensidade da chuva não lhe deixou muito espaço para hesitar. Aproximou-se do toldo onde Cássio esperava e pela primeira vez em 10 anos eles estavam a menos de 1 metro de distância.
Cássio podia sentir seu perfume familiar, uma mistura sutil de jasmim que costumava deixá-lo louco de amor em sua juventude. Obrigada, disse Sofia, ajeitando os cabelos molhados. Essas chuvaradas paulistanas sempre me pegam desprevenida. Sua voz era exatamente como ele lembrava, com aquela cadência musical que havia sido a trilha sonora de seus anos mais felizes. Cássio manteve a cabeça ligeiramente abaixada, confiando que sua barba e as mudanças físicas dos anos o mantivessem irreconhecível. Não há problema, senhora. O tempo está doido esses dias. Você mora por aqui perto? Perguntou Sofia, naquele tom gentil que ela usava naturalmente com desconhecidos. Eu te vi algumas vezes na praça. O coração de Cássio acelerou. Ela o havia notado. Sim, por aqui mesmo, respondeu com vaguedade. É um bairro tranquilo. É o meu preferido de São Paulo, confessou Sofia, olhando para a rua onde a chuva começava a diminuir. Eu morei aqui há muitos anos, quando era mais jovem. Tem algo especial, não acha? Definitivamente, murmurou Cássio, sentindo o peso da ironia. Ele estava conversando com a mulher que havia compartilhado aqueles anos especiais na Vila Madalena, e ela não fazia ideia de quem ele era. A chuva finalmente cessou, e Sofia se preparou para partir, mas antes de ir, voltou-se para Cássio com uma expressão pensativa. Olha, sei que pode parecer estranho, vindo de uma desconhecida, mas... Você tem onde comer hoje? Eu dirijo uma escola aqui perto e sempre preparamos comida a mais. Cássio sentiu um nó na garganta. A generosidade inata de Sofia, aquela qualidade que o havia apaixonado originalmente, permanecia intacta depois de todos aqueles anos. Não quero incomodar, respondeu automaticamente. Não é incômodo, insistiu Sofia com um sorriso caloroso. Na verdade, meu nome é Sofia, e eu acho que todos merecemos um pouco de gentileza de vez em quando. Cássio, respondeu ele sem pensar, usando seu nome real antes de poder se conter. O momento congelou entre eles quando Sofia inclinou a cabeça, como se algo em sua memória tivesse despertado. Cássio, repetiu lentamente, estudando seu rosto com nova atenção. É um nome bonito. Obrigado, Sofia, disse ele, pronunciando seu nome como uma oração silenciosa. Houve um momento de silêncio carregado de eletricidade, onde o tempo pareceu se suspender. Sofia franziu a testa levemente, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça, mas finalmente balançou a cabeça. Bom, Cássio, a oferta continua de pé. Amanhã às 2, se quiser. É o prédio com os desenhos nas janelas. Apontou para sua escola. E não se preocupe com a aparência. Aqui nós julgamos as pessoas pelo coração, não pela roupa. Enquanto Sofia se afastava, Cássio ficou imóvel sob o toldo, processando o que havia acabado de acontecer. Não apenas havia conversado com sua ex-esposa pela primeira vez em uma década, mas ela lhe havia oferecido exatamente o que seu experimento social pretendia medir. Bondade desinteressada a um estranho necessitado. A ironia era tão perfeita que quase doía. No dia seguinte, Cássio chegou à escola 5 minutos antes das 2, com o estômago revirado de nervos. Ele havia tomado banho meticulosamente naquela manhã, mas manteve sua aparência descuidada para não quebrar o personagem. Enquanto esperava em frente à porta de madeira pintada de azul claro, ele pôde ouvir as risadas infantis que emanavam do interior como música celestial. Sofia abriu a porta com um sorriso genuíno, vestida com um avental salpicado de tinta multicolorida. Cássio, que bom que você veio. Entre, por favor. O interior da escola era um universo de criatividade exuberante. As paredes estavam cobertas de desenhos infantis, desde rabiscos abstratos até paisagens surpreendentemente detalhadas. O aroma de têmperas e argila se misturava ao cheiro de comida caseira que vinha de uma pequena cozinha ao fundo do corredor. Cássio sentiu um calor que não havia experimentado em anos, uma sensação de lar que ele havia esquecido que existia.
Bem-vindo ao nosso pequeno caos organizado, brincou Sofia, guiando-o para um salão principal, onde uma dúzia de crianças de diferentes idades trabalhavam em seus projetos artísticos. Crianças, lhes apresento Cássio. Hoje ele vai almoçar com a gente. As crianças o saudaram com a naturalidade típica de sua idade, algumas timidamente, outras com curiosidade desbordante. Uma menina de 7 anos, com coques desgrenhados e manchas de tinta nas bochechas, aproximou-se dele com determinação. "Você é pobre?" perguntou sem rodeios, com aquela honestidade brutal que só as crianças possuem. Cássio sentiu que sua respiração parava, mas Sofia interveio com tato. "Luísa, já falamos que existem muitas formas diferentes de viver", disse suavemente. "O importante é que Cássio é nosso convidado e merece respeito." "Tá bom", respondeu Cássio, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. "Sim, agora mesmo eu não tenho muito dinheiro, mas isso não me faz menos pessoa, não é?" Luísa o estudou com intensidade por alguns segundos antes de assentir solenemente. "Minha avó diz que dinheiro não compra abraço. Quer ver meu desenho?" Durante a hora seguinte, Cássio se viu imerso em um mundo que ele havia esquecido que existia. As crianças o adotaram naturalmente, mostrando-lhe suas obras com orgulho, pedindo sua opinião sobre cores e formas. Ele se surpreendeu a si mesmo, desfrutando genuinamente de sua espontaneidade e criatividade sem filtros. Sofia os observava de certa distância, preparando a comida, mas Cássio podia sentir seu olhar ocasional. Havia algo na maneira como ela o estudava que o deixava nervoso, como se ela estivesse tentando resolver um enigma. "Você tem boa mão com crianças", comentou Sofia, enquanto serviam um ensopado de lentilha caseiro em pratos descombinados, mas limpos. "Você tem filhos?" A pergunta o atingiu como um soco silencioso. Ele e Sofia haviam conversado sobre ter filhos durante o casamento, mas ele sempre havia encontrado desculpas para adiar. Primeiro era o negócio, depois a expansão, depois a crise. Sempre havia algo mais importante que formar uma família. "Não", respondeu simplesmente, a palavra carregada de mais peso do que pretendia revelar. "Eu também não", disse Sofia com um sorriso melancólico. "Mas esses pequenos artistas preenchem esse vazio de maneiras que eu nunca imaginei." Fez uma pausa, olhando-o diretamente nos olhos. "Sabe, tem algo em você que me parece familiar." "Você tem certeza de que não nos conhecemos?" Cássio sentiu que o chão se movia sob seus pés. "São Paulo é grande, mas também pequeno", respondeu evasivamente. "Talvez nos tenhamos cruzado em algum lugar." Durante a refeição, Sofia contou sobre a escola, como havia levado anos para reunir o dinheiro para abri-la, as dificuldades burocráticas que havia enfrentado e a satisfação imensa de ver a criatividade dessas crianças florescer. Cássio ouvia fascinado, percebendo que a mulher em sua frente havia crescido e amadurecido de maneiras que ele nunca havia permitido que fizesse durante o casamento. "E você?" perguntou Sofia finalmente. "O que te trouxe para as ruas? Não precisa me contar se não quiser, mas às vezes falar ajuda." Cássio havia preparado uma história fictícia, mas olhando nos olhos da mulher que ele um dia havia conhecido melhor do que a si mesmo, as mentiras se enroscaram em sua garganta. "Digamos que eu tomei algumas decisões erradas", murmurou finalmente. "Perdi tudo o que eu achava importante e estou tentando entender o que realmente significa ter valor." Sofia assentiu com compreensão, sem pressionar por mais detalhes. "Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa", disse suavemente. "Eu passei por algo parecido anos atrás." Suas palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de uma história compartilhada que apenas um dos dois lembrava conscientemente. Cássio se perguntou se, em algum nível subconsciente, Sofia sabia exatamente com quem estava falando. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina preciosa e perigosa.
Cássio começou a visitar a escola regularmente, primeiro apenas para as refeições que Sofia insistia em oferecer, depois ficando para ajudar com pequenas tarefas de manutenção. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários, agora consertavam brinquedos quebrados e organizavam materiais de arte. Paradoxalmente, ele nunca se havia sentido mais útil. As crianças o haviam adotado completamente. Miguel, o menino que havia tropeçado no primeiro dia, havia se tornado sua sombra particular, seguindo-o pela escola e bombardeando-o com perguntas sobre todos os tipos de assuntos. Luísa havia decidido que ele precisava de um retrato para não esquecer o quão bonito ele é por dentro, e trabalhava meticulosamente em um desenho que guardava como um tesouro secreto. Sofia, por sua vez, havia começado a confiar nele, de maneiras que faziam o coração de Cássio acelerar e se quebrar simultaneamente. Ela contava sobre suas preocupações diárias, seus sonhos de expandir o programa da escola e, ocasionalmente, fragmentos de seu passado que ele conhecia intimamente, mas fingia ouvir pela primeira vez. Uma tarde de sexta-feira, enquanto Cássio ajudava a limpar os pincéis depois da aula de pintura, Sofia recebeu uma ligação que mudou dramaticamente o ambiente da escola. Ele a viu se afastar em direção ao seu pequeno escritório, seu rosto se transformando gradualmente de calma para preocupação, depois para algo que parecia pânico contido. "Tudo bem?" perguntou Cássio quando ela voltou, claramente agitada. Sofia sentou-se pesadamente em uma das pequenas cadeiras projetadas para crianças, parecendo vulnerável e perdida. "Era meu advogado", murmurou, passando as mãos pelos cabelos. "Aparentemente uma incorporadora comprou toda essa quadra. Eles querem demolir o prédio para construir um condomínio de luxo." O mundo de Cássio cambaleou. Ele sabia exatamente de qual incorporadora estava falando, porque era uma das subsidiárias de seu próprio império. Durante seus anos de expansão agressiva, ele havia estabelecido várias empresas satélites para administrar diferentes aspectos de seus empreendimentos imobiliários. A Almeida Imóveis Litita era uma delas, especializada em aquisições de terrenos em bairros em transição como a Vila Madalena. "Quanto tempo eles têm?" perguntou, tentando manter sua voz estável enquanto sua mente corria a toda velocidade. 6 meses para desocupar, respondeu Sofia, com lágrimas ameaçando escorrer. 6 meses para encontrar outro lugar, conseguir as licenças, mudar tudo. É impossível, Cássio. Eu investi cada centavo que tenho neste lugar. Não tenho recursos para começar de novo. Cássio sentiu como se um punhal tivesse sido cravado em seu peito. Seu próprio sucesso empresarial, a máquina implacável que ele havia construído durante anos, agora ameaçava destruir o único genuíno e bonito que ele havia encontrado em seu experimento social. A ironia era tão cruel que quase o deixou sem fôlego. "Você falou com outros proprietários do bairro?" perguntou, buscando desesperadamente alguma saída que não exigisse revelar sua identidade. "Alguns estão contentes", admitiu Sofia amargamente. "Eles ofereceram muito dinheiro, mas lugares como a padaria da esquina, a livraria velha, minha escola... Nós somos os obstáculos em sua visão de uma Vila Madalena modernizada." Ela fez aspas no ar com evidente desprezo. "Tem que haver algo que você possa fazer legalmente", insistiu Cássio, embora soubesse, por experiência própria, o quão difícil era lutar contra uma maquinaria corporativa bem lubrificada. Sofia o olhou com uma mistura de gratidão e desesperança. "Você é muito doce, Cássio, mas você não entende como esse mundo funciona. Essas grandes empresas têm advogados que custam mais por hora do que eu ganho em um mês. Eles podem se dar ao luxo de esperar, pressionar, encontrar tecnicalidades legais. Eu só tenho isso." Ela gesticulou para as paredes cobertas de arte infantil. Naquela noite, Cássio caminhou pelas ruas da Vila Madalena como um fantasma atormentado.
Cada prédio que passava, cada comércio familiar, cada canto cheio de história, agora estava ameaçado por sua própria ambição empresarial. Ele parou em frente a uma vitrine onde sua imagem distorcida se refletia. Um homem vestido de mendigo que, na verdade, era o arquiteto da destruição que se aproximava. Em seu apartamento secreto, ligou seu laptop criptografado e mergulhou nos arquivos da Almeida Imóveis. Os planos eram extensos e implacáveis. Não apenas a quadra de Sofia, mas todo um setor da Vila Madalena seria transformado em torres residenciais de luxo com nomes pretensiosos como Praça do Patrimônio e Vila Madalena Living. Os estudos de mercado projetavam lucros astronômicos. Seu telefone tocou. Era Ricardo, seu assistente. Cássio, preciso que você aprove os contratos finais para o projeto Vila Madalena. Os compradores estão pressionando e... Pare tudo, interrompeu Cássio bruscamente. Perdão? Eu disse para parar tudo. Não assine mais nada relacionado a esse projeto até novo aviso. Houve uma pausa confusa do outro lado da linha. Você tem certeza? Investimos meses nisso. Se recuarmos agora... Tenho certeza, repetiu Cássio, fechando o laptop com força. E Ricardo... Preciso que investigue discretamente se há alguma maneira de cancelar os contratos já assinados. Depois de desligar, Cássio ficou olhando pela janela para as luzes da cidade que ele havia ajudado a construir. Pela primeira vez em sua vida empresarial, ele estava enfrentando um conflito em que o dinheiro não era a solução, mas o problema. Ele tinha o poder de salvar a escola de Sofia com uma simples ligação, mas fazê-lo significaria revelar todo o seu engano. Ele se perguntou se o experimento social havia terminado sendo um teste para ele em vez de para os outros. Os dias seguintes foram um equilíbrio impossível entre dois mundos que ameaçavam colidir. Durante o dia, Cássio mantinha seu papel de mendigo benevolente, ajudando na escola e observando Sofia lutar bravamente contra um inimigo que não sabia que estava sentado em sua mesa todos os mediodias. Durante as noites, ele se transformava num magnata imobiliário, trabalhando freneticamente com Ricardo para encontrar uma saída legal que não comprometesse sua identidade secreta. Os contratos são sólidos, informou Ricardo durante uma de suas ligações noturnas criptografadas. Levamos 2 anos preparando essa aquisição. Cancelar agora custaria milhões em multas e prejudicaria gravemente nossa reputação com os investidores. Cássio massageou as têmporas, sentindo o peso de uma decisão que parecia não ter solução elegante. E se encontrássemos uma localização alternativa para os afetados? Algo equivalente ou melhor? Cássio, o que está acontecendo? Perguntou Ricardo com genuína preocupação. Você nunca havia demonstrado esse tipo de escrúpulos com projetos anteriores. Seu experimento social está afetando seu julgamento empresarial? A pergunta atingiu mais perto da verdade do que Cássio queria admitir. Só explore as opções, Ricardo. Todas. Enquanto isso, na escola, Sofia havia começado uma campanha desesperada para salvar seu projeto. Ela organizou reuniões com outros comerciantes afetados, entrou em contato com jornalistas locais e até iniciou uma petição online que começou a ganhar tração nas redes sociais. Cássio a observava trabalhar com uma admiração dolorosa, vendo nela a mulher batalhadora de quem havia se apaixonado anos atrás, mas agora dirigindo aquela paixão contra ele mesmo. Você sabe algo sobre investimentos ou negócios? Perguntou Sofia uma tarde, enquanto revisavam juntos uma montanha de documentos legais. Esses contratos estão cheios de jargões que eu não entendo completamente. Cássio estudou os papéis, reconhecendo imediatamente a linguagem jurídica que ele mesmo havia aprovado meses atrás. Era como ler sua própria sentença de morte emocional. Um pouco, murmurou apontando algumas cláusulas.
Aqui diz que a empresa deve notificar com 180 dias de antecedência qualquer alteração nos planos de construção. Você recebeu essa notificação? Sofia franziu a testa. Não, só o aviso de despejo. Você acha que isso pode ser importante? Pode te dar tempo adicional, disse Cássio cuidadosamente, sabendo que estava oferecendo munição contra sua própria empresa. Também menciona que devem fornecer compensação justa pelo despejo. Eles te ofereceram algo? Só o mínimo legal, respondeu Sofia amargamente. O suficiente para cobrir um mês de aluguel em qualquer outro lugar, mas não para recriar tudo isso. Ela gesticulou para as salas de aula cheias de arte e vida. Naquela noite, Cássio tomou uma decisão que sabia que Ricardo consideraria empresarialmente demencial. Ele instruiu seu assistente a enviar uma oferta anônima de compensação generosa a todos os comércios afetados, disfarçando-a como uma iniciativa de responsabilidade social corporativa da Almeida Imóveis. Você tem certeza disso? Perguntou Fernando, visivelmente confuso. Estamos falando em triplicar os custos do projeto voluntariamente. Faça, ordenou Carlos, e assegure-se de que inclua fundos específicos para realocação e montagem de negócios equivalentes. A reação de Sofia, quando recebeu a oferta, foi uma mistura de alívio e desconfiança. É estranho, comentou com Carlos enquanto liam juntos a proposta legal. Por que uma empresa que quer demolir minha escola de repente se torna tão generosa? Carlos teve que controlar cada músculo do rosto para manter uma expressão neutra. Talvez a pressão pública esteja funcionando. Sua campanha teve muita visibilidade. Talvez, murmurou Sofia, mas havia algo em sua voz que sugeria que ela não estava completamente convencida. Carlos, posso te perguntar algo pessoal? O coração de Carlos disparou. Claro. Em todos esses meses que você tem vindo aqui, nunca fala do seu passado. É como se tivesse aparecido do nada. Sofia o observou com aqueles olhos castanhos que um dia haviam lido todos os seus segredos. Há algo que você não está me contando? A pergunta pairou no ar entre eles como uma bomba relógio. Carlos podia sentir o momento da verdade se aproximando como uma avalanche inevitável. Parte dele queria confessar tudo. Quem era? Por que estava realmente ali, como havia se apaixonado por ela novamente através dos olhos de um estranho? Todos nós temos segredos, Sofia, disse finalmente, usando seu nome como uma carícia. Alguns são mais complicados que outros. Ela assentiu lentamente, mas Carlos pôde ver que sua resposta havia plantado mais perguntas em vez de resolver as existentes. A forma como ela pronunciava seu nome, a familiaridade inconsciente de seus gestos, os conhecimentos que ocasionalmente demonstrava sobre assuntos que um mendigo não deveria dominar. As peças do quebra-cabeça começavam a formar um padrão que Sofia não poderia ignorar por muito mais tempo. Naquela noite, enquanto caminhava para seu apartamento secreto em Ipanema, Carlos percebeu que seu experimento social havia se tornado algo muito mais complexo e perigoso. Já não era um teste sobre a natureza humana. Havia se transformado em uma dança elaborada de máscaras, onde cada movimento o aproximava mais de um momento de revelação que poderia destruir tanto seu coração quanto o da mulher que nunca havia deixado de amar. A pergunta já não era se Sofia descobriria a verdade, mas quando e se haveria algo a salvar entre eles quando finalmente todas as máscaras caíssem. Na terça-feira de manhã, amanheceu com uma brisa fresca que anunciava a mudança de estação. Carlos chegou cedo à escola, como havia feito durante as últimas semanas, mas desta vez encontrou um ambiente diferente. Sofia estava no pátio, examinando com preocupação uma mancha de umidade que se estendia pela parede como uma ferida aberta. Bom dia, a cumprimentou, percebendo imediatamente as olheiras que emolduravam seus olhos. Problemas com a estrutura? A tubulação do segundo andar está pingando, suspirou Sofia, apontando para cima. E
E com a oferta de realocação que recebemos, tenho que decidir se vale a pena fazer reparos caros ou simplesmente aceitar o dinheiro e procurar outro lugar. Carlos observou o dano com olhar experiente. Seus anos em construção lhe permitiam calcular que era um reparo relativamente menor, mas ele entendia que para Sofia representava um fardo financeiro significativo. Você pediu orçamentos? 3, respondeu ela, mostrando-lhe alguns papéis amassados. Todos em torno de R$5.000. Dinheiro que não tenho e que não posso justificar gastar se vamos nos mudar de qualquer forma. Eu poderia dar uma olhada, ofereceu-se Carlos impulsivamente. Antes de estar na rua, eu trabalhava na construção civil. Era uma meia-verdade. Nunca havia trabalhado fisicamente na construção, mas havia supervisionado centenas de projetos e conhecia os aspectos técnicos melhor que muitos profissionais. Sofia o olhou com uma mistura de gratidão e surpresa. Sério? Não quero que você se machuque. Tenho experiência, tranquilizou Carlos. Pelo menos posso identificar o quão grave é realmente. Naquela tarde, depois que as crianças foram embora, Carlos se encontrou no segundo andar da escola, examinando as tubulações com uma lanterna que Sofia lhe havia emprestado. O problema era exatamente o que ele havia suspeitado. Uma junta mal vedada que requeria mais conhecimento do que dinheiro para ser resolvida. Enquanto trabalhava, desabotoou sua jaqueta surrada para ter maior mobilidade. Foi então que ocorreu o acidente que mudaria tudo. Ao se esticar para alcançar uma tubulação particularmente teimosa, seu relógio Patek Philippe se prendeu em um prego saliente e disparou, caindo com um tilintar metálico sobre o chão de ladrilhos. Carlos ficou imóvel, olhando para o relógio dourado que brilhava como um farol, denunciando sua identidade. Era uma peça única, gravada com suas iniciais e a data de seu casamento com Sofia. Ela mesma havia lhe dado como presente de aniversário, escolhendo pessoalmente cada detalhe do design. Carlos? A voz de Sofia do andar de baixo o assustou. Tudo bem aí em cima? Sim, só me caiu algo, respondeu com voz trêmula, abaixando-se rapidamente para pegar o relógio. Mas quando se levantou, encontrou Sofia parada na soleira da porta, com uma bandeja de café nas mãos e os olhos fixos no objeto que ele tentava esconder desajeitadamente. O silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Sofia deixou a bandeja sobre uma mesa próxima com mãos trêmulas, sem desviar o olhar do relógio que Carlos segurava. Posso explicar? Começou ele, mas Sofia levantou uma mão para detê-lo. Esse relógio, murmurou, aproximando-se lentamente. Eu conheço esse relógio. Carlos fechou os olhos, sentindo que o peso de meses de engano finalmente o esmagava. Quando os abriu, Sofia estava diante dele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Carlos Mendoza. Sussurrou seu nome completo como se fosse um conjuro doloroso. Meu ex-marido. O homem que havia construído um império baseado no controle e no planejamento meticuloso ficou sem palavras. Seu experimento social, sua charada elaborada, sua busca por autenticidade humana, tudo se desmoronava em um pequeno quarto cheio de ferramentas de encanador. Sofia, Quanto tempo? Perguntou ela, sua voz se quebrando. Quanto tempo você sabia quem eu era? Desde o primeiro dia em que te vi, admitiu Carlos, deixando o relógio visível em seu pulso. Mas você não me reconheceu e eu precisava saber. Saber o quê? As lágrimas de Sofia agora caíam livremente. Saber se eu era suficientemente boba para alimentar meu ex-marido sem reconhecê-lo? Saber se você poderia se gabar de mim mais uma vez? Não, protestou Carlos desesperadamente. Não era sobre você. Era sobre mim. Sobre entender se alguém poderia te amar sem seu dinheiro, completou Sofia com amargura. Era isso? Outra de suas estratégias empresariais aplicada às relações humanas?
A acusação doeu porque continha verdade suficiente para ser devastadora. Carlos percebeu que não havia resposta que pudesse justificar o que havia feito. Não havia explicação que pudesse reparar a traição que se refletia nos olhos da mulher que nunca havia deixado de amar. O silêncio que se seguiu à revelação foi ensurdecedor. Carlos permaneceu imóvel, segurando o relógio como se fosse uma granada prestes a explodir, enquanto Sofia o olhava com uma mistura de dor e fúria que ele nunca havia visto em seus olhos. As lágrimas haviam parado de cair, substituídas por uma frieza infinitamente mais assustadora. "Me diga algo", disse Sofia finalmente, sua voz controlada, mas trêmula. "A empresa que quer demolir minha escola também é sua?" Carlos sentiu que o chão se abria sob seus pés. "Sofia, responda-me." Seu tom não admitia evasivas. "É uma subsidiária", admitiu ele, as palavras saindo como cacos de vidro. "Mas posso pará-la. Já dei ordens para..." "Meu Deus!" Sofia levou as mãos à cabeça, girando pelo pequeno quarto como um animal enjaulado. "Você não só mentiu para mim por meses, mas esteve brincando comigo como um gato com um rato." "Não é assim", protestou Carlos desesperadamente. "O projeto já estava em andamento antes de eu saber que você trabalhava aqui. Quando descobri a conexão, imediatamente tentei te proteger." "Me proteger?" O riso de Sofia foi amargo e cortante. "Com aquela oferta generosa de realocação? Essa era sua maneira de salvar sua consciência enquanto destruía minha vida?" Carlos se aproximou um passo, mas Sofia recuou instintivamente. "Sofia, por favor, deixe-me explicar. Quando comecei esse experimento... A palavra saiu como um cuspe. "Isso é o que eu tenho sido para você todos esses meses." "Um experimento?" "No início, sim", confessou Carlos, sabendo que a honestidade brutal era sua única chance. Queria testar se alguém poderia mostrar bondade genuína a um estranho sem esperar nada em troca. "Mas você... te encontrar aqui mudou tudo." "Mudou o que exatamente?" Sofia cruzou os braços, sua postura defensiva. "Sua metodologia? As variáveis do seu experimento social?" "Mudou meu coração", gritou Carlos, surpreendendo-se com a intensidade de sua emoção. "Ver a mulher em que você se havia transformado, o que você havia conquistado sem mim, como você tocava as vidas dessas crianças. Me apaixonei por você de novo, Sofia. Ou talvez nunca tenha parado de te amar." "Não se atreva", murmurou Sofia, sua voz se quebrando novamente. "Não se atreva a falar de amor depois do que você fez. Sabe o que é descobrir que cada conversa, cada momento compartilhado, cada vez que abri meu coração era parte de uma mentira elaborada?" Carlos sentiu como se algo vital tivesse sido arrancado de seu peito. "Os sentimentos eram reais, Sofia. Tudo o que senti por você nesses meses foi mais autêntico do que qualquer coisa que eu tenha experimentado em anos. Mesmo quando você me falava do seu passado difícil, mesmo quando fingia não saber nada sobre negócios enquanto revisávamos os contratos da sua própria empresa." Sofia sacudiu a cabeça com incredulidade. "Você é o mesmo homem manipulador que conheci, Carlos. Só que agora suas estratégias são mais sofisticadas." "Isso não é justo", protestou ele. "Sim, comecei mentindo, mas tudo o que descobri sobre mim mesmo, sobre o que realmente importa." "Você se refere à sua grande revelação de que o dinheiro não compra tudo?" Sofia riu amargamente. "Parabéns, Carlos. Levou você a se tornar milionário e fingir ser mendigo para chegar a uma conclusão que o resto de nós entende desde sempre." As palavras de Sofia o atingiram como tapas físicas. Carlos percebeu que havia subestimado profundamente o dano que seu engano havia causado. Não era apenas sobre a mentira, era sobre a arrogância fundamental de seu experimento. A presunção de que ele podia manipular as emoções humanas como variáveis em uma equação empresarial. "Você tem razão", murmurou finalmente. "Fui um arrogante."
Um idiota. Mas, Sofia, o que sinto por você? O que construímos nesses meses? Não construímos nada, a interrompeu ela com firmeza. Eu construí um relacionamento com alguém que eu acreditava que existisse. Você construiu uma atuação. Há uma diferença. Carlos tirou o relógio e o estendeu para ela. Você me deu isso como símbolo do nosso amor. Mesmo após o divórcio, nunca consegui tirá-lo completamente. Ele esteve comigo durante todo esse experimento, me lembrando o que perdi por ser cego demais para valorizar o que tinha. Sofia olhou para o relógio, mas não o pegou. Esse relógio representa um tempo em nossas vidas que já não existe, Carlos. E depois de hoje, não há nada que possa ser salvo dessas cinzas. Nem mesmo uma chance? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Uma chance de te mostrar que o homem que você conheceu nesses meses, que se preocupava genuinamente com as crianças, que te ouvia de verdade, esse homem também é real? Sofia o olhou por um longo momento, e Carlos viu anos de dor, decepção e amor frustrado passando por seus olhos como nuvens de tempestade. Esse homem, disse finalmente, só existia porque estava mentindo sobre tudo o mais, e não posso amar alguém em quem não posso confiar. Os dias que se seguiram à revelação foram os mais escuros que Carlos havia experimentado em sua vida adulta. Sofia havia sido clara. Não queria vê-lo perto da escola, não queria suas explicações e definitivamente não queria sua ajuda financeira. Mantenha seu dinheiro e suas mentiras longe de mim e das minhas crianças. Haviam sido suas últimas palavras antes de pedir que ele fosse embora. Carlos voltou à sua vida de luxo como um fantasma habitando uma mansão vazia. Seu apartamento na cobertura na Torre de Cristal, com suas vistas panorâmicas do Rio de Janeiro e seus acabamentos de mármore importado, se sentia como uma prisão dourada. Cada superfície brilhante refletia sua imagem distorcida. Um homem que havia perdido tudo o que realmente importava em busca de algo que já possuía. Fernando notou imediatamente a mudança em seu chefe. Você terminou seu experimento social? Perguntou durante uma de suas reuniões, observando Carlos olhando distraidamente pela janela para o bairro de Santa Teresa ao longe. Sim, murmurou Carlos, e foi um fracasso completo. Fracasso? Os números da Mendoza Properties melhoraram desde que você implementou essas medidas de responsabilidade social. A imprensa está falando de uma nova abordagem humanitária em seus projetos. Os números, repetiu Carlos com amargura. Sempre voltamos aos números, não é, Fernando? Durante as noites, Carlos caminhava pelas ruas do Rio de Janeiro como uma alma penada, evitando cuidadosamente Santa Teresa, mas sentindo-se magneticamente atraído para lá. Uma vez, à distância, viu as luzes acesas na escola de Sofia e soube que ela estava trabalhando até tarde, provavelmente lidando com as consequências de sua revelação. Seu telefone tocava constantemente, convites para eventos beneficentes, reuniões da alta sociedade, oportunidades de investimento que teriam emocionado o Carlos de 6 meses atrás. Agora, cada ligação se sentia como um ruído vazio. Ele havia provado a autenticidade de relacionamentos humanos genuínos, e tudo o mais lhe sabia a papelão. A ironia mais cruel era que seu experimento havia funcionado muito bem. Ele havia descoberto a bondade desinteressada que buscava, não apenas em estranhos como Carmen, a vendedora de castanhas, mas na mulher que havia amado e perdido 2 vezes. Sofia havia se mostrado exatamente a pessoa que ele havia esperado encontrar. Alguém capaz de amar sem condições, de dar sem esperar nada em troca, de ver valor em uma pessoa independentemente de seu status social. Mas ao encontrar essa autenticidade, ele havia destruído qualquer possibilidade de fazer parte dela. Em uma tarde chuvosa, enquanto revisava relatórios financeiros nos quais não conseguia se concentrar, Carlos tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Fernando. Ele vendeu a Mendoza Properties,
a subsidiária responsável pelo projeto de Santa Teresa, a uma empresa de desenvolvimento sustentável com a condição de que mantivessem todos os negócios locais existentes. Você tem certeza disso? Perguntou Fernando, revisando os documentos. É uma perda significativa. É o certo, respondeu Carlos simplesmente. Mas mesmo esse gesto se sentiu vazio. Não estava fazendo isso para reconquistar Sofia. Ela havia sido clara sobre a impossibilidade disso. Fazia isso porque, depois de meses fingindo ser outra pessoa, finalmente estava aprendendo a ser a pessoa que realmente queria ser. As semanas se transformaram em um mês. Carlos estabeleceu uma rotina monástica: trabalhar, fazer exercícios, ler, dormir, evitava encontros sociais e recusava todos os convites românticos. Sua vida havia se reduzido a uma existência funcional, mas sem alma. Uma noite, enquanto jantou sozinho em sua sala de jantar, que poderia acomodar 20 pessoas, seu mordomo entregou-lhe uma carta que havia chegado sem remetente. Com mãos trêmulas, Carlos reconheceu imediatamente a caligrafia elegante de Sofia. A carta era breve. Carlos, soube do que você fez com a Mendoza Properties. Também soube que você tem doado anonimamente para várias organizações do bairro. Não sei se isso é parte de outra estratégia sua ou se você realmente mudou, mas preciso que saiba algo. As crianças perguntam por você constantemente. Lúcia terminou seu retrato e chora porque não pode te dar. Miguel continua te procurando na praça todas as tardes. Não te escrevo para te perdoar ou para abrir uma porta que decidi fechar. Te escrevo porque percebi que, independentemente das suas mentiras, também menti para elas ao te fazer desaparecer sem explicação. Se você realmente se importa com essas crianças tanto quanto fingiu se importar, venha amanhã às 4, só para se despedir adequadamente. Elas merecem. Sofia. Carlos leu a carta 3 vezes, antes que as palavras se instalassem completamente em sua mente. Não era perdão, não era reconciliação, mas era algo. Uma oportunidade de fechar adequadamente o capítulo mais significativo de seu experimento social e talvez de sua vida. Carlos chegou à escola exatamente às 4, vestido com um terno simples, mas elegante, sem nenhum vestígio da fantasia que havia mantido por meses. Suas mãos tremiam levemente enquanto tocava a porta azul que tantas vezes havia atravessado como um estranho. Quando Sofia abriu, o silêncio entre eles era denso e carregado de história. Obrigado, murmurou ele, por me dar esta oportunidade. Sofia assentiu sem sorrir, mantendo-se profissional, mas distante. Eles estão no salão principal. Eu disse a eles que você tinha que viajar e queria se despedir. Sua voz era neutra, como a de uma diretora falando com um visitante qualquer. Ao entrar no salão, Carlos foi recebido por uma explosão de alegria infantil que quase o derrubou emocionalmente. As crianças correram em sua direção, abraçando suas pernas e bombardeando-o com perguntas sobre sua transformação. "Carlos, você está diferente!" gritou Miguel, olhando-o com espanto. "Por que você está usando roupas elegantes?" "Eu achei um emprego", explicou Carlos, ajoelhando-se para ficar na altura delas. "Um emprego que me permite comprar roupas novas e me cuidar melhor." Lúcia aproximou-se timidamente, segurando um papel dobrado contra o peito. Seus olhos estavam vermelhos, como se ela tivesse estado chorando. "É verdade que você vai viajar e não vai voltar?" O coração de Carlos se partiu em 1000 pedaços. "É verdade, pequena. Mas quero que você saiba que esses meses com vocês foram os mais felizes da minha vida." "Eu te fiz algo", sussurrou Lúcia, estendendo o papel dobrado. "É seu retrato. Eu tenho feito isso por semanas." Com mãos trêmulas, Carlos desdobrou o desenho. O que ele viu o deixou sem fôlego. Lúcia havia desenhado 2 versões dele. No lado esquerdo, o mendigo com barba e roupas surradas que ela havia conhecido inicialmente. No lado direito, um homem limpo e bem vestido. Mas o mais extraordinário
era que ambas as versões tinham os mesmos olhos bondosos e o mesmo sorriso gentil. Vê? Explicou Lúcia com a sabedoria peculiar das crianças. Por fora você é diferente, mas por dentro você continua sendo o mesmo Carlos bom que nos ajudava e nos fazia rir. Carlos sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas enquanto observava o desenho. Uma menina de 7 anos havia capturado uma verdade que ele havia levado meses para entender. A autenticidade não residia nas circunstâncias externas, mas na consistência do coração. É o desenho mais bonito que já vi na minha vida, murmurou, abraçando Lúcia. Posso ficar com ele? Claro, respondeu ela, sorrindo pela primeira vez desde que ele havia entrado. Mas você tem que me prometer algo. O que quiser. Prometa que não importa para onde você vá ou que emprego você tenha, você sempre vai ser bom com as pessoas que não têm muito dinheiro, como você era bom com a gente. Carlos olhou para onde Sofia observava a cena da porta, seus próprios olhos úmidos. Pela primeira vez desde a revelação, não havia frieza em seu olhar, mas algo que parecia compreensão. Eu prometo, Lúcia, disse Carlos solenemente. Nunca vou esquecer o que vocês me ensinaram sobre o que realmente importa. Os 30 minutos seguintes foram agridoces. Carlos brincou com as crianças, ajudou a limpar depois da aula de arte e respondeu às suas infinitas perguntas sobre sua nova vida. Cada momento se sentia precioso e irreemplacável, sabendo que era a última vez que estaria naquele espaço que havia chegado a considerar mais lar do que seu luxuoso apartamento na cobertura. Quando chegou a hora de partir, os abraços foram longos e cheios de lágrimas. Miguel o fez prometer que escreveria cartas, embora Carlos soubesse que não poderia fazê-lo sem revelar muito sobre sua identidade real. Sofia o acompanhou até a porta em silêncio. Antes de ir embora, Carlos se voltou para ela uma última vez. Sofia, sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas... O quê? Perguntou ela, sua voz suave, mas cautelosa. Cuide da Lúcia especialmente. Ela tem algo especial, uma maneira de ver as pessoas que é extraordinária. Sofia assentiu lentamente. Sempre cuido. Carlos começou a se afastar, mas a voz de Sofia o deteve. Carlos. Ele se virou esperançoso. O desenho da Lúcia, disse ela suavemente. Acho que capturou algo verdadeiro. Talvez houvesse mais autenticidade em você do que qualquer um de nós percebeu. Não era perdão, mas era reconhecimento. E pela primeira vez em semanas, Carlos sentiu que talvez com tempo e ações corretas pudesse encontrar uma maneira de ser digno do amor que havia perdido. Os meses que se seguiram à sua despedida da escola marcaram uma transformação radical na vida de Carlos Mendoza. O desenho de Lúcia, emoldurado cuidadosamente, ocupava um lugar de destaque em seu escritório, lembrando-o diariamente da promessa que havia feito a uma menina de 7 anos e da verdade que ela havia visto nele. Seus sócios e funcionários notaram a mudança imediatamente. As reuniões que antes se concentravam unicamente em margens de lucro, agora incluíam discussões sobre impacto social. Carlos havia implementado um programa de moradia acessível em todos os seus novos projetos, assegurando-se de que o desenvolvimento urbano não deslocasse as comunidades existentes. Não entendo essa nova estratégia, confessou um de seus sócios durante uma reunião do Conselho Administrativo. Estamos deixando dinheiro na mesa voluntariamente. Estamos construindo algo mais valioso do que dinheiro, respondeu Carlos, surpreendendo-se com a convicção em sua voz. Estamos construindo um legado do qual podemos nos orgulhar. Fernando, que havia sido testemunha de toda a evolução de seu chefe, havia se tornado seu aliado mais firme nessa nova direção. A mídia está começando a te chamar de o magnata com consciência, informou-o uma tarde. E recebemos 3 propostas de parceria de organizações sem fins lucrativos.
Mas apesar de seus sucessos profissionais renovados, Carlos vivia com um vazio constante. Cada conquista se sentia incompleta, sem alguém com quem compartilhá-la. Ele havia tido várias oportunidades românticas, mulheres inteligentes e atraentes de seu círculo social que teriam sido parceiras perfeitas no papel. Mas nenhuma podia preencher o espaço que Sofia havia ocupado em seu coração. Em uma tarde de novembro, enquanto revisava propostas para um novo centro comunitário, Fernando entrou em seu escritório com uma expressão estranha. "Carlos, há algo que acho que você deveria saber", disse, colocando um jornal em sua mesa. Página 6. Carlos abriu o jornal e sentiu o ar escapar de seus pulmões. Lá, em uma pequena, mas destacada seção de notícias locais, havia uma foto de Sofia recebendo um prêmio municipal por excelência em educação comunitária. O artigo descrevia como sua pequena escola de arte havia expandido seus programas e agora atendia mais de 100 crianças do bairro. A diretora Sofia Herrera demonstrou que a educação artística pode transformar comunidades inteiras, citava o artigo. Sua abordagem inovadora transformou a Escola Girassóis em um modelo nacional para programas educacionais em bairros desfavorecidos. Carlos leu o artigo 3 vezes, sentindo uma mistura de orgulho e melancolia que ameaçava o dominar. Sofia havia conquistado tudo o que sempre havia sonhado e o havia feito completamente por seus próprios méritos. Naquela noite, em vez de ir direto para casa, Carlos dirigiu até Santa Teresa. Não tinha intenção de se aproximar da escola. Simplesmente precisava estar perto do lugar onde havia aprendido as lições mais importantes de sua vida. Estacionou na praça onde havia passado tantas tardes fingindo ser mendigo e caminhou lentamente pelas ruas que agora conhecia como a palma de sua mão. O bairro havia mudado sutilmente. Novos negócios haviam aberto, as fachadas pareciam mais cuidadas, havia mais famílias jovens passeando pelas calçadas. Parou em frente à padaria, onde havia comprado flores para Sofia durante seu namoro, agora renovada, mas mantendo seu charme original. O proprietário, um homem mais velho que Carlos vagamente lembrava, estava fechando para o dia. "Com licença", se viu dizendo Carlos impulsivamente. "Você conhece a Escola Girassóis?" "Claro", sorriu o padeiro. "A senhorita Sofia é uma bênção para este bairro. Meus netos estudam lá. Você é pai de algum aluno?" "Não", respondeu Carlos suavemente. "Só conheço seu trabalho e queria saber como ela está." "Fantástico", continuou o homem com entusiasmo. "Desde que ela abriu aquela escola, todo o bairro floresceu. As crianças estão mais motivadas, há menos vandalismo, as famílias estão mais unidas. E ela nunca cobra pelos seus serviços, tudo funciona com doações e trabalho voluntário." Enquanto caminhava de volta para seu carro, Carlos percebeu algo que o atingiu como uma revelação. Ele havia estado esperando um sinal de Sofia, alguma indicação de que havia espaço para ele em sua vida. Mas talvez a verdadeira pergunta não fosse se ela estava pronta para perdoá-lo, mas se ele havia feito trabalho pessoal suficiente para merecer uma segunda chance. Naquela noite, Carlos tomou uma decisão que o aterrorizou e o emocionou ao mesmo tempo. Era hora de parar de viver no passado e começar a construir ativamente o futuro que queria. Mas desta vez, ele o faria sem máscaras, sem experimentos, sem estratégias elaboradas. Ele o faria simplesmente sendo o homem que o desenho de Lúcia havia visto nele desde o início. A oportunidade chegou da maneira mais inesperada. Fernando invadiu o escritório de Carlos em uma manhã de dezembro com notícias que mudariam tudo. A Fundação Europeia de Educação quer indicar a Escola Girassóis para um prêmio internacional, anunciou, agitando alguns documentos. Mas eles precisam de um patrocinador corporativo para completar a inscrição. É uma oportunidade única, Carlos.
Carlos sentiu que o destino lhe oferecia exatamente o que havia estado procurando. Uma maneira de ajudar Sofia que fosse genuína, sem manipulações ou motivos ocultos. O que o patrocínio implica? Apoio financeiro para a inscrição, documentação do impacto social e apresentação do projeto ao Comitê Internacional. Se ganhar, eles receberiam R$50 mil e reconhecimento europeu. Fernando fez uma pausa. Mas há um problema. Qual? O patrocinador corporativo deve apresentar o projeto pessoalmente ao comitê, em São Paulo, na semana que vem. Carlos fechou os olhos, entendendo imediatamente a complexidade da situação. Para ajudar Sofia a ganhar esse prêmio, ele teria que revelar publicamente seu apoio, o que inevitavelmente a colocaria em uma posição desconfortável. Há alguma maneira de fazê-lo anonimamente? Não. As regras são rigorosas sobre transparência nos patrocínios. Naquela noite, Carlos não dormiu. Caminhou por seu apartamento na cobertura, debatendo entre seu desejo de ajudar Sofia e o risco de lhe causar mais dor ao reaparecer em sua vida. Finalmente, às 3 da madrugada, tomou uma decisão que o aterrorizou. Ele escreveria uma carta explicando a situação e deixaria que ela decidisse. Ele a escreveu e reescreveu 5 vezes antes de ficar satisfeito. Sofia, sei que não tenho o direito de te contatar, mas surgiu uma oportunidade que acho que você precisa conhecer. A Fundação Ibero-Americana de Educação quer considerar sua escola para um prêmio internacional de €50 mil. É um reconhecimento que você merece completamente e que poderia transformar sua capacidade de ajudar mais crianças. O único obstáculo é que você precisa de um patrocinador corporativo e, por acaso do destino, minha empresa se encaixa. Mas entendo completamente se você preferir recusar qualquer associação comigo. Se decidir aceitar, precisaríamos nos reunir para preparar a apresentação. Se decidir recusar, respeitarei sua decisão completamente e nunca mais entrarei em contato. A decisão é totalmente sua. Caio PS. Luísa estava certa sobre o coração. O meu nunca mudou, só aprendi a escutá-lo. 2 dias depois, Caio recebeu uma resposta que consistia em uma única linha. Café Cultura, amanhã às 19h, só para falar do prêmio. Caio chegou 15 minutos antes ao histórico café na Praça da República, escolhendo uma mesa discreta no fundo. Suas mãos tremiam levemente enquanto esperava, revendo mentalmente tudo o que queria dizer. Quando Sofia entrou, exatamente pontual, Caio sentiu que o tempo parava. Ela estava linda, profissional e segura de si. Usava um casaco azul marinho que destacava seus olhos, e o cabelo estava preso em um coque elegante que lembrava Caio seus primeiros anos juntos. Mas havia algo diferente nela. Uma maturidade e confiança que ele não se lembrava de seu casamento. Obrigada por vir, disse Caio quando ela se sentou, mantendo uma distância física e emocional cuidadosa. Isso é só sobre o prêmio, esclareceu Sofia imediatamente. Nada mais. Claro. Caio deslizou uma pasta pela mesa. Aqui estão todos os detalhes. É legítimo, Sofia. Sua escola tem uma oportunidade real de ganhar. Sofia revisou os documentos em silêncio e Caio pôde ver o momento exato em que ela percebeu a magnitude da oportunidade. Seus olhos brilharam com uma emoção que ela tentou suprimir. Por quê? Perguntou finalmente, levantando o olhar. Por que você quer fazer isso? Caio havia preparado várias respostas sofisticadas, mas ao olhar nos olhos dela, só conseguiu dizer a verdade simples. Porque te amo. Porque o que você construiu é extraordinário. E porque talvez, ao te ajudar a alcançar seus sonhos, eu possa começar a me tornar o homem que merece uma segunda chance com você. Sofia ficou em silêncio por um longo momento, estudando seu rosto como se tentasse decifrar se suas palavras eram genuínas. Se fizermos isso,
disse finalmente. Será estritamente profissional. Não é uma porta para mais nada. Entendo, respondeu Caio, embora seu coração se enchesse de esperança pela primeira vez em meses. Só queremos que seu trabalho receba o reconhecimento que merece. Muito bem, disse Sofia, fechando a pasta. Vamos fazer. A semana de preparação para a apresentação do prêmio foi uma tortura deliciosa de proximidade e impossibilidade. Caio e Sofia se encontravam diariamente em espaços neutros, salas de conferências de hotéis, bibliotecas públicas, cafeterias anônimas. Trabalhavam com eficiência profissional, mas Caio podia sentir a tensão elétrica que crepitava entre eles cada vez que suas mãos se tocavam ao passar documentos ou quando seus olhos se encontravam acidentalmente. Sofia havia trazido um portfólio impressionante do trabalho da escola. Fotografias de murais comunitários criados pelas crianças, estatísticas sobre melhorias no desempenho acadêmico do bairro, depoimentos de pais cujas vidas haviam mudado graças ao programa. Caio se viu genuinamente impressionado com a profundidade e o alcance do que ela havia conquistado. Eu não sabia que você tinha expandido tanto o programa, comentou enquanto revisavam os números de impacto social. 150 crianças atendidas, 20 famílias realocadas com sucesso, 5 negócios locais estabelecidos por graduados do programa. Você não era o único com visão empreendedora, respondeu Sofia com um pequeno sorriso que não chegava completamente aos seus olhos. Só que a minha sempre teve como prioridade as pessoas, não os lucros. O comentário doeu. Mas Caio o aceitou como merecido. Você tem razão. E é exatamente por isso que você vai ganhar este prêmio. Durante as sessões de preparação, Caio teve várias oportunidades de observar Sofia em seu elemento. A viu praticar sua apresentação com uma paixão que fazia seus olhos brilharem, explicando cada programa como se fosse seu filho. A viu interagir com as crianças quando visitaram a escola para tirar fotos adicionais e presenciou como cada pequeno corria para ela como se fosse uma figura materna. Você se lembra de quando falávamos em abrir uma escola? Perguntou Caio impulsivamente durante uma dessas visitas, enquanto observavam Luísa mostrando orgulhosamente seus novos desenhos. Sofia se tensou visivelmente. Isso foi há muito tempo, Caio. Éramos pessoas diferentes. Você era a mesma, murmurou ele. Eu era quem estava cego. O dia da apresentação chegou com uma chuva persistente que encharcava São Paulo. Caio havia se levantado antes do amanhecer, ensaiando sua parte da apresentação uma última vez. Seu papel era técnico, explicar o modelo financeiro sustentável e as métricas de impacto social. Mas ele sabia que o verdadeiro poder estava na apresentação de Sofia sobre a filosofia e os resultados humanos do programa. Eles se encontraram no saguão do Hotel Unique, onde seria realizada a apresentação. Sofia usava um terninho azul marinho elegante que a deixava profissional, mas acessível. Caio percebeu que ela estava usando os brincos de pérolas que ele havia lhe dado para o primeiro aniversário e se perguntou se era coincidência ou um sinal sutil. Pronta? Perguntou ele, oferecendo o braço para caminhar até o salão de conferências. Sofia hesitou por um momento antes de pegá-lo. Caio, antes de entrar, preciso que saiba que, independentemente do que acontecer hoje, isso não muda nada entre nós. Eu sei, respondeu ele, embora cada fibra de seu ser esperasse que ela estivesse errada. A sala estava cheia de educadores latino-americanos, funcionários governamentais e representantes de fundações. Caio e Sofia ocuparam seus lugares no palco e pela primeira vez em meses estiveram lado a lado como parceiros em vez de adversários. A apresentação foi perfeita. Caio explicou os números com precisão, mas foi Sofia quem cativou a plateia.
Ela falou de Maria, de 8 anos, que havia chegado tímida e insegura e agora liderava oficinas de arte para crianças menores. Descreveu João, um pai desempregado que havia aprendido carpintaria na escola e agora tinha seu próprio negócio. Contou a história de como o programa havia transformado não apenas crianças individuais, mas famílias inteiras e a comunidade completa. Quando terminou sua apresentação, houve um silêncio reverente antes que a sala explodisse em aplausos. Caio a olhou com orgulho e amor tão intensos que teve que desviar o olhar para não revelar demais em público. Durante o período de perguntas, um membro do comitê perguntou: qual é o segredo do sucesso deste programa? Sofia respondeu sem hesitar: acreditar genuinamente que cada pessoa tem valor inerente, independentemente de suas circunstâncias. Quando você trata as crianças como artistas, em vez de casos de caridade, elas florescem. Quando você vê potencial em vez de problemas, tudo muda. Caio sentiu que essas palavras eram dirigidas tanto ao comitê quanto a ele. Era a filosofia que ela sempre tivera, a mesma que o havia apaixonado originalmente e que ele havia demorado muito para compreender completamente. Quando saíram do salão, ambos sabiam que haviam dado tudo o que tinham. O resultado seria anunciado em uma semana, mas independentemente do veredito, algo fundamental havia mudado entre eles durante aquela hora no palco. Uma semana depois, a ligação chegou quando Caio estava revisando propostas para um novo projeto de moradia social. Fernando invadiu seu escritório com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. "Vocês ganharam!" gritou, agitando seu telefone. A Escola Girassóis ganhou o Prêmio Ibero-Americano de Excelência Educativa. Caio sentiu uma explosão de alegria pura que o surpreendeu por sua intensidade. Não era seu triunfo, mas ele se sentia mais orgulhoso do que de qualquer sucesso empresarial que tivesse alcançado. Imediatamente tentou ligar para Sofia, mas seu telefone estava ocupado, provavelmente recebendo parabéns de todo São Paulo. Naquela tarde, Caio dirigiu até o bairro de Vila Madalena sem pensar 2 vezes. Quando chegou à escola, encontrou uma celebração espontânea em pleno desenvolvimento. Havia balões presos às janelas, pais se abraçando na rua e crianças correndo por todos os lados com bandeiras improvisadas feitas de papel colorido. No centro do caos jubiloso estava Sofia, cercada de alunos, pais e colegas, irradiando uma felicidade que Caio não via desde seus primeiros anos de casamento. Quando seus olhos se encontraram através da multidão, ela lhe sorriu genuinamente pela primeira vez em meses. "Caio!" gritou Luiz ao vê-lo, correndo em sua direção com os braços abertos. "Ganhamos! Sofia diz que agora podemos ajudar muitas outras crianças." "É maravilhoso, pequena!" respondeu Caio, levantando-a nos braços. "Eu te disse que sua professora era especial." Miguel apareceu ao seu lado, puxando sua jaqueta. "Caio, você vai ficar para a festa? Vamos fazer uma peça de teatro sobre a escola." Antes que Caio pudesse responder, Sofia se aproximou. A multidão gradualmente percebeu que algo importante estava acontecendo e começou a formar um círculo em torno deles. "Crianças", disse Sofia suavemente, "quero que saibam que Caio foi quem tornou possível ganharmos este prêmio. Sem sua ajuda, nunca teríamos tido esta oportunidade." As crianças começaram a aplaudir, mas Caio levantou as mãos para pará-las. "Não, o mérito é totalmente de Sofia e de todos vocês. Eu só preenchi alguns papéis. Ela criou algo mágico." Sofia o olhou com uma expressão que Caio não conseguia decifrar completamente, mas que continha algo que se parecia muito com perdão. A celebração continuou até o anoitecer. Caio ficou ajudando a organizar jogos e desfrutando da alegria contagiante das crianças. Quando finalmente a multidão começou a se dispersar, ele se viu sozinho com Sofia na sala principal, cercados de decorações caseiras e o eco de risos infantis. "Obrigada", disse Sofia simplesmente, pegando balões que haviam caído no chão.
Não me agradeça, respondeu Caio, ajudando-a. Este era seu sonho muito antes de eu aparecer. Sofia parou e o olhou diretamente. Sabe o que Luísa me disse outro dia? Caio negou com a cabeça. Ela me perguntou se o Caio bom ia voltar algum dia. E quando eu perguntei o que ela queria dizer, ela me disse que havia 2 Caios, o que fingia e o que realmente se preocupava por nós. E que ela acreditava que o verdadeiro nunca tinha realmente ido embora. Caio sentiu um nó na garganta. As crianças veem coisas que os adultos perdem de vista. Sim, murmurou Sofia. E talvez os adultos, às vezes, sejam muito orgulhosos para admitir quando estão errados. Ela se aproximou dele lentamente e Caio sentiu que o ar entre eles se carregava de possibilidades. Caio, esses meses trabalhando juntos me mostraram algo que eu não queria ver, continuou. O homem que eu conheci nas ruas, o que se preocupava com as crianças, o que ficava até tarde para ajudar com reparos menores, aquele homem era real. Talvez as suas circunstâncias fossem falsas, mas o seu coração nunca mentiu. Sofia, murmurou ele, quase não ousando esperar. Não sei se podemos voltar a ser o que éramos, disse ela tomando suas mãos. Mas talvez possamos descobrir quem somos agora. Juntos. Quando se beijaram sob as luzes suaves da sala de aula, cercados de arte infantil e sonhos realizados, Caio soube que seu verdadeiro experimento social finalmente havia terminado. Ele não havia descoberto a natureza humana. Ele havia descoberto sua própria humanidade. E no processo, ele havia encontrado seu caminho de volta ao único amor que realmente importava. 6 meses depois, Caio e Sofia se casaram no pátio da Escola Girassóis, com Luísa como dama de honra e Miguel como pajem. Seu novo começo estava construído não sobre riqueza ou status, mas sobre a compreensão mútua de que o amor verdadeiro requer autenticidade, perdão e a coragem de ser vulnerável. O desenho de Luísa, que mostrava as 2 versões de Caio com o mesmo coração bondoso, agora estava pendurado em sua nova casa compartilhada, lembrando-os diariamente de que as pessoas mais sábias às vezes vêm em pacotes pequenos e que a verdade mais profunda sobre o amor é sua capacidade infinita para a redenção. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.